E quais são os tipos de exames que nós temos? Vários. Nós podemos ter, analisar, dosar, quantificar exame de sangue, de urina, de fezes, de secreção de uma maneira geral de qualquer parte do corpo, de cabelo, de unha, de pele. Então, todos os tipos de materiais biológicos é possível ser analisado e realizar exames desses pacientes. Agora, para nós, para profissionais da área da saúde, nós profissionais estéticos, o que mais nos interessa para a gente, que não é uma patologia, mas sim uma prevenção e verificar como que esse metabolismo está funcionando, para a gente o que interessa mais são os exames de sangue, e eu vou dar alguns exemplos do que a gente mais solicita. Exames de urina, eu acho importante. Eu já solicitei para o paciente exames de fezes para a gente poder verificar a parte de parasitas, mas não é um exame que eu comumente eu solicito, mas já algumas vezes sim. E também o exame do fio de cabelo para a gente olhar os minerais. Dosar minerais no cabelo, ele é muito mais preciso, a informação é muito mais verdadeira do que quando a gente avalia alguns minerais no sangue. Minerais geralmente não gostam muito do sangue, ele gosta muito de tecido. Então, em alguns casos eu avalio o sanguíneo e em alguns casos eu peço aí para avaliação de fio de cabelo. Mas são diversos materiais que nós podemos utilizar, tá? Se vocês compreenderem um pouquinho sobre os exames de sangue mais básicos, mais rotineiramente utilizados na clínica de estética, que é hoje, aí o intuito da aula de hoje, da live de hoje, já está aí de excelente tamanho, né? Então, por que é importante nós pensarmos em exames laboratoriais? Por duas vertentes. Uma que a gente conhece como que está esse paciente, como que está o metabolismo dele e não como que está a casca dele por fora, tá? Interessa muito pra gente como que ele está internamente, porque a pele, que é a nossa matéria-prima de trabalho, ela responde de acordo com o que está o nosso interior. Então, se nós estamos tendo algumas disfunções de pele, significa que nós estamos tendo algum distúrbio funcional no metabolismo. Então, a gente tendo essa informação, a gente consegue corrigir. Segundo, que os exames eles são capazes de nos proporcionar mais segurança e o melhor, mais credibilidade. Os exames laboratoriais na estética é algo ainda novo, pouco conhecido e pouco falado. Eu acredito que daqui até os próximos 5 anos, vai ser algo que vai se concretizar e que será necessário para que a gente verdadeiramente consiga avaliar o paciente como um todo e a gente consiga entregar melhores resultados. Mas como isso ainda é novo, o profissional que conseguir ter esse domínio o quanto antes, e o paciente vai sentir que a gente tem um domínio para conversar sobre aquilo, de acordo com a nossa maneira de explicar para o paciente, de conversar, de orientar, e aí a gente vai ter mais credibilidade. Quando o paciente enxerga em nós, profissionais preparados, e ele vê que nós somos aptos para falar sobre aquele assunto e que a gente verdadeiramente domina o que nós estamos falando, o paciente enxerga a gente como um profissional muito mais qualificado. Ele entende os nossos preços, entende as nossas condições e ele geralmente colabora com o nosso tratamento, com o nosso protocolo. Então, os exames laboratoriais, gente, ele veio para agregar. E é assim, eles já são uma realidade dentro do meio estético e eles são o futuro. Então, assim, já está ali presente e eles vão dominar cada vez mais. Então, por isso que eu estou insistindo para que vocês comecem a avaliar o paciente de vocês como um todo. Não dá mais para a gente pensar em tratar de uma disfunção estética, seja ela de mancha, de acne ou de celulite, de estria, se nós não compreendermos que o paciente ele é uma peça única. Então, para que a gente consiga tratar essas disfunções de uma forma satisfatória, e quando eu falo satisfatória é que nós tenhamos menor reincidência, que nós temos um resultado mais longo e um resultado mais satisfatório, ou seja, que realmente a gente vê a diferença, que nós tratamos e que aquilo é notório, não é assim mais ou menos, que aquilo faça uma diferença, tá? Então, a gente tendo esse domínio, nós vamos conseguir pensar em oferecer para o paciente protocolos que são mais funcionais. E aí se destaca, né, o paciente, o profissional que melhor dominar sobre isso.
Qual que é o benefício que eu enxergo dos exames laboratoriais? Que é ter uma visão antecipada desse paciente. E por que antecipada? Nós geralmente vamos trabalhar com prevenção. Nós não somos profissionais qualificados pelo nosso conselho a tratar patologia. Então, dificilmente nós vamos pegar um paciente com uma patologia mais grave. O paciente que vem para nós, ele é um paciente que não vem procurando doença, tá? Então, os exames que nós vamos pedir desse paciente, normalmente vão vir discretamente alterados. E essas alterações, elas são vistas quando o profissional tem um conhecimento sobre os valores ideais. Porque se nós formos procurar alterações baseadas em valores de referência, nós vamos parar de pensar em prevenção e nós vamos começar a pensar em patologia. E não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é prevenção. Então, quando a gente pede exames laboratoriais para esses pacientes, nós conseguimos ter uma visão antecipada de como que está a saúde desse paciente. E o que é antecipado? O que eu quero dizer com isso? Se um paciente tem uma tendência a ter diabetes ou não, se ele tem uma tendência a ter uma doença cardiovascular, se ele tem uma tendência a ter um derrame cerebral, se o paciente tem uma tendência a ter, por exemplo, um tumor, ou se ele pode vir a ter uma doença degenerativa. Então, tudo isso a gente consegue prever isso. E a gente consegue prever isso com muitos anos de antecedência. O paciente que tem um diabetes, ele dificilmente ficou diabético de ontem para hoje. Ele gasta um tempo para ele evoluir para esse diabético. O paciente que tem uma tendência a ter uma doença cardiovascular, ele tem uma chance de ter uma prevenção 15, 20 anos antes dele ter um infarto. A mesma coisa acontece com um acidente vascular cerebral ou com um tumor. O paciente que tem Alzheimer, ele não dorme saudável e acorda com Alzheimer. O que acontece? Vem acumulando e a bomba estoura. Então, nós somos profissionais capazes de detectar isso muitos anos antes. E uma vez que a gente consegue detectar isso, nós conseguimos corrigir. Gente, essas correções são feitas, na grande maioria das vezes, através da ortomolecular. Então, nós estamos fazendo algo que a gente pode, por lei, que a gente consegue corrigir, orientar, ajudar esse paciente sem invadir o território de um outro profissional. É tudo ali, ó, de acordo com os nossos conhecimentos. Então, isso é muito, muito, muito bom, tá? Então, esse é o maior benefício que eu vejo.